Apocalipse, no seu capítulo 1, no seu versículo 9, vai nos dizer que João estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isso me chama muita atenção, porque a história da igreja vai nos contar que naquela época Domiciano era o imperador de Roma, e Domiciano obrigou, aleluia, instituiu cultos imperiais. Domiciano não queria ser somente o imperador, mas ele queria ser adorado como Senhor e Deus. E João, o último dos discípulos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, ele não rendia adoração à personalidade, ele não adorava a homem, ele adorava exclusivamente Jesus, o único e suficiente Salvador da sua alma. Por causa disso, aleluia, João, a história vai contar que João ele é lançado num tonel de óleo fervente, mas quem lança João não sabia que sobre a vida de João repousava uma promessa, ao qual não foi feita por homem, não foi feita por homem que promete e depois se arrepende, mas uma promessa feita pelo próprio Deus. Cristo, ele tinha prometido que João não iria morrer até que visse ele glorificado, e essa promessa vai se cumprir no livro de Apocalipse. Por quê? Porque quando João é lançado naquele tonel, nada acontece com João, nenhum machucado, nenhuma queimadura. João sai com a pele lisa como a de um bebê. Ninguém consegue matar Jesus, ninguém consegue matar João, por causa da promessa que Jesus Cristo tinha dito para ele, que ninguém mataria ele, que ele não morreria até que visse a sua glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não conseguindo matar a João, eles exilam João na ilha de Patmos. João é exilado na ilha de Patmos para morrer, para ser esquecido. Achavam que João não voltaria a mar de Patmos, achavam que era o fim. Jogaram João na ilha de Patmos para calar o evangelho, mas João poderia até estar preso, mas o espírito estava solto. João estava lançado para morrer, porque ele era um lugar perigoso, era uma prisão de segurança máxima de Roma. Para lá era exilado os prisioneiros mais perigosos. Lá era uma área vulcânica, uma ilha vulcânica, tinha crateras, tinha serpentes, víboras, então era um lugar perigoso. Mas é no momento que você, aleluia, está passando por tribulação, é na sua luta, é no seu pior momento, que Deus ele se apresenta, aleluia, e te dá vitória. Na ilha de Patmos é que Jesus se apresenta para João. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e dá a maior revelação de todas para João. É em Patmos que João escreve o maior livro de todos, a revelação de Apocalipse. É em Patmos que, aleluia, Jesus mostra para João, aleluia, que ele estava em Patmos, mas não estava sozinho. Ele estava no caos, mas Jesus estava com ele no meio do caos. Quando você passa por prova, por luta, saiba que Jesus passa por você. A Bíblia Sagrada vai dizer que João, ele ouve uma voz chamando ele por detrás, e quando ele se vira, ele vê Jesus, ele vê um ser com a veste até aos pés, veste branca até os pés, significa sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. João vê ele com um cinto, aleluia, de ouro, que significa realeza. Jesus Cristo é o nosso rei, ele vai reinar conosco para a eternidade, e o seu reino não é nessa terra, é eterno, é um reino nos céus. É interessante, aleluia, Jesus, aleluia, João veio com a voz de muitas águas, significa autoridade. Ele tem todo o poder e autoridade, o domínio está nas suas mãos, aleluia. Pés como latão reluzente, ele
pisa no pecado. Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado, ele aborrece a iniquidade. Aleluia, essa palavra é muito forte. João, ele vê, aleluia, aleluia, 7, aleluia, cartiçais de ouro, e aleluia, esses 7 cartiçais estavam nas mãos de Jesus. Isso é maravilhoso. Os 7 cartiçais de ouro simboliza 7 estrelas, 7 anjos, 7 pastores. Ele estava nas mãos de Deus. Isso é forte, é tremendo, porque, aleluia, eu me maravilho saber que os pastores, os líderes que servem ao Senhor, pode até passar por prova, por luta, mas está na mão de Deus. E enquanto estiver na mão de Deus, Deus guarda. Enquanto estiver na mão do Senhor, o Senhor protege, o Senhor está na vitória. Entenda uma coisa, pastor, você está na mão de Deus. Enquanto você está na mão de Deus, é estrela, mas só é estrela na mão de Deus, porque se sair da mão de Deus, se apaga, porque não é sobre você, pastor, é sobre Jesus, não é sobre você. O brilho não é seu, o brilho, o resplendor é dele. Aleluia. Ele vê também 7 castiçais, e Jesus está no meio dos 7 castiçais. Isso também é muito forte. Por quê? Porque os 7 castiçais simboliza as 7 igrejas, ou seja, as 7 igrejas são, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus está no meio dos 7 cartiçais, ou seja, isso me maravilha, porque se Jesus está no meio da igreja, a igreja pode ter problema, a igreja tem de tudo, tem pessoas que outrora era mentiroso, tem pessoas que outrora era viciado, tem pessoas que outrora era criminoso, mas se Deus está no meio da igreja, tem cura. Se Deus está no meio da igreja, tem restauração. Se Deus está no meio da igreja, tem vitória. Se Deus está no meio da igreja, tem libertação. Se Deus está no meio da igreja, tem batismo com o Espírito Santo. Entenda a coisa, ele não está distante lá no céu, ele está no meio da igreja. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está lá, mas ele também está aqui no meio da igreja, na terceira pessoa do Espírito Santo. Ele não está longe, ele está aqui no meio da igreja. Isso é muito forte, isso me conforta, isso me consola em saber que nós temos problemas, mas Jesus está no nosso meio, nos dando vitória. Amém? Que, aleluia, os irmãos possam ficar com essa pequena porção dessa palavra, que venham orar cada dia pelo presbítero Hélito, porque eu necessito muito das vossas orações, é as vossas orações que nos mantêm de pé, em nome de Jesus.